Questão 4. Judite Liberal, presidente da República, subscreve proposta de emenda à Constituição com o objetivo de se abolir a obrigatoriedade do voto. Na Câmara dos Deputados, no primeiro turno, a proposta recebeu 300 votos favoráveis e, em segundo turno, obteve o voto de 2/3 dos membros. No Senado, em primeiro turno, a matéria foi rejeitada no plenário em 15 de maio de 2014. Em agosto de 2014, a presidente Judite Liberal Botelho renuncia ao mandato e o vice, Lauro Pedroso, assume. No dia 30 de setembro de 2015, o agora presidente da República envia nova proposta de emenda à Constituição, com o objetivo de realizar a reforma política. Na nova proposta, encontra-se a institucionalização do voto facultativo. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado federal Hélio Gasparini critica a matéria e suscita dúvidas acerca de sua constitucionalidade. Solicita, portanto, um estudo prévio de sua assessoria jurídica. Na condição de assessor do deputado, à luz das limitações ao poder de reforma, elabore fundamentada e justificadamente um breve parecer que dê solução ao caso. Aqui, senhores, diferentemente da questão anterior, nós vamos ter que analisar aspectos materiais e aspectos formais dessa proposta de emenda à Constituição. Vamos começar analisando aqui o aspecto material. Qual que é o objetivo aqui dessa proposta de emenda constitucional? Abolir a obrigatoriedade do voto. A pergunta é possível, é constitucionalmente possível a abolição do voto obrigatório? Resposta, sim. Por que sim? O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição da República, não elenca a obrigatoriedade do voto entre as limitações materiais ao poder de reforma. Traduzindo, voto obrigatório não é cláusula pétrea. Portanto, a obrigatoriedade do voto não representa limitação material ao poder de reforma. A única observação que tem que ser feita é a seguinte: o voto obrigatório não é cláusula pétrea, porém a sua matéria, por assim dizer, a sua normatização, a sua obrigatoriedade está constitucionalizada. O artigo 14, parágrafo 1º da Constituição é que traz a norma do voto obrigatório. Logo, se a obrigatoriedade do voto está constitucionalizada, a sua abolição só se faz possível por meio de uma proposta de emenda à Constituição. E assim nós superamos a análise do aspecto material quanto a essa proposta de emenda constitucional. Vamos analisar agora essa PEC sobre o aspecto formal subjetivo. Sobre o aspecto formal subjetivo, nós vamos analisar se quem deu início a essa proposta, se quem deflagrou essa proposta de abolição da obrigatoriedade do voto, se detém ou não legitimidade constitucional para tanto. Quem foi que deflagrou? O presidente da República. E nós sabemos que o presidente da República, segundo o artigo 60, inciso 2 da Constituição da República, tem legitimidade constitucional para deflagrar proposta de emenda constitucional. Então, quanto ao aspecto formal subjetivo, essa questão está superada. Vamos analisar agora os aspectos formais objetivos. Vocês perceberam que no comando da questão, nós temos que a votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados obteve 300 votos. Nós sabemos que a Câmara dos Deputados Federais é composta atualmente por 513 deputados federais. E o artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, exige que a proposta de emenda à Constituição, para ser aprovada, ela precisa ter, no mínimo, 3/5 de votos favoráveis dos membros de cada uma das casas em 2 turnos de votação. 3/5 equivale a 60%. 60% de 513 é 307,8. Logo, 308 deputados federais. Se nós tivermos só o voto de 300 deputados, isso significa que nessa votação em primeiro turno, nós não alcançamos o quórum necessário para a aprovação desta PEC. Isso significa que a matéria foi formalmente rejeitada em primeiro turno, já na Câmara dos Deputados. Acontece que, ou isso aqui não foi percebido, sabemos que o enunciado diz que foi para o segundo turno.
Foi para o segundo turno e foi aprovado. E depois, supostamente aprovado na Câmara, foi para o Senado, né? Lá, o Senado rejeitou a matéria. Isso em 2014. No meio do caminho, a presidente Judite Liberal renuncia o mandato e é sucedido pelo seu vice. E na sessão legislativa seguinte, já em 2015, o vice, aqui o presidente da República, Lauro Pedroso, ele subscreve uma nova proposta de emenda à Constituição com o objetivo de realizar a reforma política. E aqui consta a institucionalização do voto facultativo e, portanto, da abolição do voto obrigatório. É quando, novamente, nós temos discussão entre os deputados. E aqui o deputado Hélio Gasparini, criticando a matéria, ele suscita dúvida. E é onde você, na condição de assessor aqui, uma ficção prova, vai orientar a matéria. E aí, é constitucional ou não é constitucional? Observe, nós já fizemos aqui no início da questão a análise do aspecto material. A institucionalização do voto facultativo não viola a Constituição. E o presidente da República detém, sim, legitimidade constitucional para deflagrar proposta de emenda à Constituição. Como essa proposta está sendo reexaminada no que diz respeito à institucionalização do voto facultativo, em sessão legislativa posterior, ou seja, em 2015, nós não temos aqui violação ao preceito contido no artigo 60, parágrafo 5º. Então, não há, objetivamente falando, nenhuma violação à Constituição. E é nesse sentido que o deputado Hélio Gasparini deverá ser orientado. Então, sintetizando, a proposta de emenda à Constituição não viola aspectos materiais, uma vez que o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Segundo, o presidente da República detém legitimidade para deflagrar proposta de emenda à Constituição. Terceiro, em que pese essa matéria ter sido examinada em proposta de emenda à Constituição anteriormente ajeitada, essa rejeição ela ocorreu em sessão legislativa anterior, de forma que não há nenhum vício formal ou material que possa macular essa proposta de emenda à Constituição.